Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos pedir que Teu Espírito, usando a Tua Palavra, nos ajude a imitar o que é bom, não imitar o que é mal. Senhor, aumenta o nosso zelo pela glória, pelo nome do Teu Filho amado, Rei da glória, o Rei dos reis. Senhor, aumenta o nosso amor pela verdade, pela Tua Palavra, pelo Evangelho. Senhor, aumenta também nosso amor uns pelos outros, que a gente possa entregar a nossa vida uns pelos outros, assim como o Senhor Jesus nos chama a gente amar uns aos outros e como Ele entregou a vida dele no nosso lugar. Usa, Pai, então, a Tua Palavra, que a gente possa, com a nossa vida, testemunhar que não existe ninguém como o Senhor Jesus. Esse é o nosso pedido, no nome dEle. Amém. Amém. Eu estava lendo uma entrevista que foi feita com dois homens, já nos seus 60 anos, e a pessoa perguntava para eles: como que vocês querem ser lembrados? O que vocês desejam que as pessoas digam sobre vocês quando vocês morrerem? Como vocês querem ser conhecidos? Como que você responderia essa pergunta? Como que você gostaria que as pessoas falassem sobre você? O testemunho que elas vão dar sobre você. Que você foi uma pessoa amorosa. Ele era uma pessoa humilde. Ela andava na verdade. O que você gostaria que as pessoas dissessem sobre você? Essa carta gira em torno do testemunho de 3 pessoas: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Cada um desses homens funciona como modelo. 2 deles, um modelo para a gente imitar. Um deles, um modelo para a gente não imitar. O versículo 11, olha o que o João fala. Amado, falando para Gaio: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós essa noite. 3 João é a menor carta do Novo Testamento. Mas a gente não mede o benefício espiritual pela quantidade de palavras. Porque 3 João está cheia de pérolas de piedade. Piedade é a obra do Espírito Santo no coração de um pecador, transformando ele para que ele seja mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E a gente cresce em humildade, aprendendo doutrina e imitando exemplos. O Espírito Santo usa tanto doutrina como exemplos para moldar o nosso coração. A verdade renova a nossa mente e a gente vê essa verdade sendo vivida através da vida de pessoas e nós queremos imitar aqueles que se parecem com o Senhor Jesus. O que parece que está acontecendo aqui nessas 3 cartas de João é o seguinte: o discípulo amado escreveu 1 João como um sermão para ser distribuído nas igrejas ali na região da Ásia, as igrejas ali em Apocalipse 2 e 3. Depois ele escreveu 2 João, uma carta que foi endereçada para uma igreja local específica. E junto com o 2 João, ele escreveu 3 João, não para uma igreja específica, mas agora para um irmão dessa igreja. Isso funciona como uma ilustração, uma evidência que Deus se preocupa com todas as igrejas que professam o nome dele. Ele se preocupa com cada uma das igrejas locais, como a IBJM, e ele se preocupa com cada uma das ovelhas dentro dessas igrejas locais. É assim que o Espírito Santo está usando o apóstolo João aqui
nessas cartas. Muito bem. João começa, como ele começou 2 João, ele começa 3 João também, se colocando como o presbítero, falando dele. Presbítero é uma outra palavra para pastor. Então, João já quer colocar o tom da carta, que o apóstolo também é um pastor. Ele ama as ovelhas do Senhor. Ele fala no versículo 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo. Na verdade, Gaio, eu amo você, por isso eu escrevo essa carta, porque eu amo você, na verdade. Gaio, quem era esse Gaio? Ninguém sabe. Gaio era um nome super comum na época. Talvez Gaio seja aquele Gaio que estava acompanhando Paulo quando ele estava lá em Éfeso, pregando o evangelho, a multidão se reuniu e durante 2 horas, pagãos lá de Éfeso gritando: a grande deusa Diana! A grande deusa Diana! 2 horas gritando sem parar. Depois que Paulo apresentou o Deus verdadeiro, talvez Gaio estivesse por lá e agora está sendo usado pelo Senhor aqui. A gente não sabe, não dá para ter certeza. Mas o que dá para saber com certeza é que Gaio andava na verdade. Então João ora por ele. Versículo 2. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde. Tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Fica claro nessa oração que a gente não deve super espiritualizar a vida cristã, como se a gente orar pela nossa saúde fosse algo pecaminoso. Não. O Senhor Jesus também ensinou a gente a pedir pelo pão nosso de cada dia, nossas necessidades básicas. É o que João está fazendo aqui. A gente pode orar pelas pessoas serem curadas, porque a gente precisa de um certo nível de saúde para fazer e praticar uma série de atos de amor. Um nível mínimo de saúde a gente tem que ter. Então, na quinta-feira, a gente orou pelo braço fraturado da dona Lourdes. Mas a gente não parou aí. A gente também orou para o Senhor dar perseverança para ela, enquanto ela passa pela provação e o problema de saúde. Mais importante do que a saúde física é a saúde espiritual. É muito melhor você ter um espírito saudável num corpo doente do que um espírito doente num corpo saudável. Por isso que a gente ora sim pela nossa saúde, mas principalmente a gente tem que orar pela nossa fé. Em breve a gente vai estar livre de todos os efeitos do pecado. Nunca mais a gente vai saber o que é dor ou doença. Mas enquanto esse dia não chega, a gente ora. Espero que a sua saúde esteja bem, assim como a sua alma está bem. E agora João fala da alegria dele com a fidelidade de Gaio. O versículo 3, o apóstolo não aguenta. Ele olha a fidelidade de Gaio. Ele fala, versículo 3, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Muito me alegrei não foi suficiente. Ele fala, eu não tenho alegria maior do que olhar os meus filhos andando com Cristo. Nada traz mais alegria no meu coração do que isso. Agora, imagina você a alegria de Gaio. A alegria de Gaio lendo a carta que o apóstolo João escreveu, dizendo que ele está alegre olhando para a vida de Gaio. Imagina, olha o ciclo abençoado da alegria. Gaio se alegra de João estar alegre com a alegria que ele tem em Cristo. E assim o povo traz glória ao Senhor. Todos nós aqui, a gente já experimentou a bênção de ouvir palavras de ânimo que levantam nosso espírito abatido do chão. Que bênção que é. Eu quero encorajar todos vocês, igreja. Eu quero encorajar vocês a praticarem o encorajamento cristão. Os apóstolos fazem isso praticamente em todas as cartas. Vivem encorajando o povo de Deus. Encorajar, como a própria palavra diz, encorajar.
encorajar, você está colocando coragem espiritual dentro do coração das pessoas através das suas palavras. O Espírito Santo usa as nossas palavras para encorajar o povo de Deus. Agora, encorajamento não é a mesma coisa que bajulação. Existe uma diferença. A pessoa que está lá junto com o chefe na apresentação e o chefe apresenta lá para o diretor o resultado, chega lá, chefe, foi muito boa a apresentação que você fez para o diretor, hein? E na cabeça dele está pensando, foi horrível, horrível, ninguém entendeu nada, mas ele quer ganhar alguns pontos com o chefe, então ele fala coisas que não foram verdadeiras para agradar o chefe, para benefício próprio. Isso não é encorajamento cristão. Encorajamento cristão é diferente. Ele é baseado na verdade, centrado em Deus, com o objetivo de fazer alguém continuar andando em Cristo. Continuar andando na verdade. Então, eu quero dar alguns exemplos. O que você pode fazer? Imagina que tem um Gaio na IBJM, tá bom? Tem um Gaio. Gaio, eu vejo claramente a graça de Deus no seu coração. Aquela pessoa tratou você mal, ao invés de você revidar, você fez como o Senhor Jesus. Você devolveu o mal com o bem. Louvado seja o Senhor, Gaio. Ou você quer encorajar um pequenino, uma criança, está andando com o Senhor Jesus. Você fala, Gaio, eu vi quando chegou uma criança e você foi e emprestou o brinquedo que você estava usando. Deixa eu falar uma coisa para você, Gaio. Você honrou o Senhor com essa atitude. O Senhor Jesus disse que é melhor dar do que receber. Muito bom. Continua confiando no Senhor. Ou você fala, Gaio, muito obrigado pelo que você falou ontem à noite. O Senhor usou você. Essa frase é uma das mais poderosas para encorajar alguém. Quando você fala para alguém como que o Senhor usou aquela pessoa na sua vida. E se você está falando a verdade, esse é o encorajamento que faz a gente adorar o Senhor. Gaio, eu estava muito desanimado demais, e você falou para mim que o Senhor é soberano e bom e que todas as coisas cooperam para o bem. O Senhor usou as suas palavras para fazer eu olhar para a cruz de novo, ver meus pecados em Cristo e como que Ele me ama. Encorajamento cristão. A gente é abençoado e a gente adora o Senhor, encorajando os nossos irmãos. Agora, já que a gente está falando de encorajamento, eu sinto que eu preciso falar também, não só como a gente dá encorajamento, mas como a gente recebe encorajamento, porque é difícil receber encorajamento. Para alguns de nós é mais fácil lidar com a crítica do que lidar com o encorajamento, por causa do nosso coração, que ainda luta contra o orgulho. Tinha um professor meu que dizia que os elogios são como perfume. Funciona bem se você cheirar uma vez, mas vai acabar com você se você engolir. Eu acho que essa é uma boa ilustração, como a gente lida com os elogios. Recebeu, você sente o aroma do elogio, rápido no seu coração, faz ele ir até os céus. Foi o Senhor, foi Ele, eu não tenho poder para fazer nada. Por mim, eu não ia abençoar ninguém, o Senhor me usou. Vai para o Senhor, é para o Senhor. A glória é dele, Ele me usou, louvado seja o Senhor. Mas usa desse encorajamento para você perseverar e acabou. Não fica bebendo o elogio, porque isso não vai fazer bem para a nossa alma. Provérbios 27, 21. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Olha, então que a gente seja rápido em receber o encorajamento, devolve para o Senhor e a gente continua andando na verdade. Os encorajamentos que mais elevam a nossa alma são aqueles específicos. O apóstolo João sabe disso. Então, olha o que ele faz com a vida do Gaio. Ele encoraja ele pela fidelidade, mas agora ele mostra aonde que a fidelidade dele está acontecendo, aonde que a graça de Deus está operando na vida dele. E essa fidelidade acontece na hospitalidade. Gaio é hospitaleiro com os missionários. Esse é o assunto principal da carta, a partir do versículo 5. Mas antes, eu quero tentar resumir para você o que está acontecendo aqui na carta. O que aconteceu? João, o apóstolo João, está também pastoreando uma igreja.
E ele pegou um grupo de missionários, pessoas que pregam o evangelho, se dedicam a isso, e enviou esses missionários lá para a igreja de Gaio. Os missionários chegaram lá e Gaio recebeu esses missionários, cuidou deles. E esse grupo voltou para a igreja, onde João está, e eles falaram alguma coisa mais ou menos assim: João, apóstolo João, o Gaio é um homem fiel. Ele tratou a gente com muito amor, sem nunca ter visto a gente. João, o Gaio ama também o nosso Senhor Jesus. O que chegou até o apóstolo Paulo, então o apóstolo João. Agora o João escreve para Gaio para encorajar ele a continuar andando na verdade. Olha o versículo 5. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Apesar de não os conhecer, eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Tem muita sabedoria prática aqui sobre como a gente deve se envolver com missões. Como que a IBJM deve se envolver com a obra missionária. Primeiro ponto que fica claro é que um cristão fiel ama missões e os missionários. Um cristão fiel, ele ama. Ele ouve sobre missões e o que está acontecendo com a obra do Senhor ao redor do mundo, ele ama isso. É uma evidência. Gaio está sendo fiel ao Senhor, amando a obra missionária. Por quê? Por que um cristão fiel ama missões? Porque ele quer ver o nome do Senhor dele sendo exaltado na vida de mais pessoas e mais povos. Então ele ama missões. Mais gente se convertendo, mais gente gastando a eternidade adorando o Senhor. Ele quer ver mais e mais disso acontecendo. Pecadores sendo libertos de Satanás. O desejo dele é esse. Pessoas sendo evangelizadas, igrejas sendo plantadas. Agora, esse amor, ele se manifesta de maneira concreta. O cristão fiel, ele ama missões e missionários, investindo em missões e missionários. Olha o versículo 6. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável, digno. Que investimento abençoado de tempo e de dinheiro na obra missionária. Mas o que é essa expressão de modo agradável a Deus? O que significa? De modo agradável a Deus. Vocês estão tendo aula na escola dominical de como interpretar a Bíblia. Eu quero usar um dos princípios de interpretação da Bíblia para a gente tentar entender o que é de modo agradável a Deus. Tem alguma outra passagem na Bíblia que me fala sobre o nosso tratamento com os missionários? Tem várias. Uma delas já está lá no final de Tito. Olha o que Paulo fala para Tito. Tito, ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E viagem é uma viagem missionária. Como que nós tratamos de modo digno, agradável ao Senhor os missionários, tendo certeza que não falta nada para eles. O nosso objetivo com os missionários não é dar o mínimo possível para eles sobreviverem e se dedicar à obra do Senhor. Não, a gente não faz isso com eles. Não. A gente ama eles, dando o que eles precisam, ter certeza que não falta nada, para que eles se dediquem de corpo e alma à obra mais importante do universo, que é proclamar Cristo e Ele crucificado e chamar pessoas a andar com Ele. É essa a maneira como a gente quer viver. Então a gente dá com alegria, generosidade, para que eles possam pregar Cristo e pastorear o rebanho do Senhor. Na providência de Deus, eu não planejei isso, mas na providência de Deus, nós temos uma oportunidade concreta essa semana. Porque o missionário José Carlos mandou uma mensagem dizendo que teve uma tempestade no Amazonas e queimou tudo quanto é eletrodoméstico na casa dele. Ele já estava numa situação super difícil, esposa se recuperando de uma cirurgia no coração, um problema com o filho.
e agora mais essa, é onda, onda, onda. Nosso privilégio é poder ajudá-lo. Então, no domingo que vem, a gente vai ter uma oferta depois da ceia, só para ajudar o José Carlos a comprar as coisas que ele precisa de novo na casa dele. Ele precisa de alguns milhares de reais para conseguir cuidar das necessidades básicas. Olha que privilégio que a gente tem, privilégio. Se a gente ama os missionários e as missões, a gente ouve isso. Eu já vi isso acontecendo. Eu já vi gente ouvindo de oportunidade, ou ouviu alguma oportunidade missionária, a pessoa chorando, triste com a situação, mas alegre de poder se envolver. Eu quero estar nisso. Coloca o meu nome aí. Eu insisto, eu quero ajudar. Quero fazer parte do que Deus está fazendo na vida desse missionário. Deixa eu ler para vocês um testemunho que tem na Bíblia sobre o que uma igreja super pobre, tinha dinheiro, pobre, o que eles fizeram quando ficaram sabendo que tinham cristãos com necessidade lá em Jerusalém. Eu vou ler para vocês, o apóstolo Paulo registrou. Igreja Batista Jardim Menezoto. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Olha o que as igrejas da Macedônia fizeram. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Tribulação, eles manifestam abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência dos santos. Olha isso! E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Olha isso, olha que coisa linda! A pobreza de uma igreja passa pelo filtro da graça de Deus, e o que sai dessa pobreza é riqueza. Generosa, eles não tinham dinheiro, mas eles insistiram. Mas eu fico imaginando o apóstolo Paulo, mas vocês não têm nada, a situação está difícil aqui. Eles insistindo, Paulo, mas a gente quer, a gente ama eles também, tudo é do Senhor. A gente quer ter esse privilégio, Paulo. E como é que Paulo vai falar? Não, para você experimentar a bênção de ser usado pelo Senhor. Isso é o poder da graça de Deus na vida de uma igreja. Minha oração é que o Senhor faça isso, ou continue fazendo, na vida da IBJM. João dá 3 motivos. Por que a gente deve amar as missões e os missionários? Primeiro motivo, versículo 7. Motivação número 1, para a gente não gastar nosso dinheiro no que enferruja, mas no que dura para sempre. Motivação número 1, versículo 7. Pois foi por causa do nome. Que nome? Que nome é esse? O nome que está acima de todo nome. Cristo. Foi por causa de Cristo que eles foram. A primeira motivação é por causa da glória de Cristo. O nome carrega a reputação de alguém. Eles foram espalhar a fama daquele que é o rei. Essa é a maior motivação. A primeira, não existe nenhuma motivação maior do que a glória do Senhor. A segunda melhor motivação, você prega o evangelho para as pessoas não irem para o inferno. O inferno é real, terrível, é um sofrimento que nunca vai acabar. Essa é a segunda melhor motivação. Ninguém deveria ficar confortável sabendo que as pessoas vão morrer e não estão preparadas. Elas vão sofrer para sempre. É de verdade o que a palavra diz. Essa é uma excelente motivação. Maior que essa, só a glória de Cristo. Ele ainda não está sendo adorado como ele é digno. Ele é digno de ser adorado, amado, obedecido. Isso não está acontecendo. Vamos pregar Cristo até que isso aconteça. Motivação número 1. Segunda motivação, continuação do versículo 7, é por causa da necessidade dos missionários. Eles foram, o versículo 7 fala, sem receber ajuda alguma dos gentios. Eles não aceitaram receber o dinheiro do mundo. Eles fizeram o que foi necessário para ter certeza que ninguém ia acusar eles de estar pregando Cristo por ganho próprio. Ninguém pode falar isso, a gente não usou o dinheiro de vocês. É o privilégio da igreja. A igreja
Não do McDonald's, não da empresa HP, nem de nenhuma. Não é o privilégio deles, é nosso. E BJM, a gente dá o nosso dinheiro para que Cristo seja pregado. Há 2000 anos, que as missões são sustentadas pelas igrejas. O povo de Deus trabalhando com os dons que o Senhor deu, investindo na obra mais importante do mundo. Terceira motivação. A primeira, por causa da glória de Cristo. Segunda, por causa das necessidades dos missionários. Mas a terceira, também importante, por causa do seu privilégio. Você deve dar o seu tempo e o seu dinheiro por causa do seu privilégio de participar nas missões. Versículo 8. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses. Para quê? Por quê? Para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Olha isso. Quando você investe na obra missionária, no ministério, você se torna um co-trabalhador, cooperador. Você está trabalhando junto com quem está no campo missionário. Para pensar. Quando o missionário José Carlos está lá no Amazonas, aconselhando aquele casal que está lutando e pregando Cristo para eles, quem que está lá junto? Você. Nós estamos trabalhando juntos. Quando a Lauren, a missionária, está compartilhando o evangelho, chamando a professora dela, ensinando uma outra língua para ela, e a Lauren fala do amor do Senhor em Cristo, quem está trabalhando junto com a Lauren? Você! E quando o pastor Silvestre, em Moçambique, chama pecadores, venham a Cristo, a misericórdia dele é maior do que o seu pecado, pode vir. Nós estamos trabalhando juntos com ele. Eles colocam a mão no arado e a nossa mão está junto, no mesmo arado, na seara do Senhor. Que privilégio maior tem nesse mundo do que a gente fazer parte dessa obra. Eu quero fazer um encorajamento para você, tá bom? Deixa eu praticar aqui o que o João está falando. Eu quero encorajar você para investir o seu dinheiro dessa forma, o seu tempo, suas orações. Olha o que o Senhor Jesus fala sobre os cooperadores da verdade. Olha o que ele diz, Mateus 10, 42. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, olha isso. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade, ele nunca mente, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Nenhuma gota de água fria, nenhum real passa desapercebido aos olhos do Rei da Glória. É isso que ele está dizendo. Ele vai recompensar. Não recompensar com riquezas terrenas necessariamente, não. Muito mais. Ele promete muito mais. Bênçãos espirituais das regiões celestiais. Mais fé, mais alegria, mais amor e a glória eterna. É isso que ele vai recompensar. Que o Senhor nos dê esse privilégio, que a gente insista. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo em exaltar o nome do Filho dele. Nosso dinheiro, nosso tempo, nosso encorajamento. Muito bem, Gaio é um exemplo para nós. Gaio é um exemplo. Agora eu quero ir para o Diótrefes, que também é um exemplo. Ele também é um exemplo para nós, mas um exemplo de como nós não devemos ser. Gaio é um exemplo positivo. Diótrefes é um exemplo terrível. Eu tenho medo desses versículos. Versículo 9. O orgulho de Diótrefes. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Que testemunho terrível de alguém ouvir do apóstolo João. Imagina na lápide de Diótrefes, ao invés de estar descrito, ele amava o Senhor. O que estaria escrito é, ele amava ser o primeiro. Que coisa terrível. O que o orgulho faz
com a gente. O que o desejo por poder e glória é capaz de fazer no nosso coração. Dominou ele ao ponto dele se recusou a receber os missionários que João enviou. Não, vou embora daqui. Eu que mando aqui, eu que sou o mais importante. Para a gente entender a gravidade do que está acontecendo aqui, a gente precisa ouvir o que o Senhor Jesus disse. Lá no Evangelho de João também. Porque o pior que Diótrefes está fazendo não é recusar os missionários. Tem coisa muito pior que está acontecendo aqui. Olha o que Jesus disse. Jesus falou o seguinte, lá em João 3, ele falou: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Olha a cadeia. Quem recebe, Jesus falando, quem recebe quem eu envio, está recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe quem? Aquele que me enviou. Olha isso, faz todo sentido. O Senhor Jesus é perfeitamente sábio. Se eu chego para o meu filho, Davi, vem cá, Davi, vá lá no quarto, chama sua irmã para jantar. E ele vai lá, entra no quarto, fala: Sara, papai está chamando para jantar. E a Sara fala: não vou. Ela não está recusando as palavras de Davi. Ela está recusando, olha como eu não estou rindo, hein? Ela não está recusando as palavras de Davi. Ela está recusando as palavras de quem enviou Davi, o pai dela. É muito grave o que está acontecendo. Agora, vamos aplicar as palavras do Senhor Jesus para o contexto de 3 João. Muito bem. Diótrefes, vem os missionários, são fiéis. Não é igual de 2 João, que pregavam que Jesus não era homem de verdade. Não. Missionários fiéis, amam o Senhor, vêm eles. Diótrefes fala: não, vocês vão embora. Se alguém receber esses homens aí, eu expulso vocês da igreja. Muito bem. Quem que enviou os missionários? João. Ele está recusando o apóstolo João. Ele está falando para João: João, vai embora. Por quem João foi enviado? Por quem? Cristo. O Senhor Jesus enviou João. O que Diótrefes está fazendo? Jesus, vai embora. Mas quem que enviou Jesus? Deus! Olha o que ele está fazendo. Ele está olhando para o Deus Todo-Poderoso, falando: não. Olha o que o orgulho faz com o coração humano. É muito sério o que está acontecendo aqui. Dá medo ver uns versos desses. Isso continua acontecendo hoje. Toda vez, isso continua acontecendo. O tempo todo. Toda vez que alguém ouve um ensino bíblico, não importa quem seja, se a pessoa prega o ensino de forma fiel, está pregando o que João falou, Mateus falou, Paulo falou, e eles foram enviados por Jesus, e Jesus foi enviado por Deus. Toda vez que alguém recusa o que a Bíblia fala, quem que a pessoa está recusando? A pessoa está recusando Deus, o Deus de toda glória. É muito grave dizer não para qualquer coisa na Bíblia, qualquer coisa que seja, uma letra que o Senhor Jesus falou, tem peso eterno. O Senhor da glória. Esses versículos devem fazer a gente tremer. A gente tem que ficar com medo, especialmente se você tem alguma posição de liderança em qualquer lugar. O que está no coração de Diótrefes pode penetrar o coração de qualquer um de nós. A gente acabou de ouvir no culto aqui. O que Tiago e João queriam? Senhor, coloca a gente, um do lado esquerdo, outro do direito. A gente quer honra, mais honra do que os outros 10. Que desejo maldito de amar ser o primeiro. O Senhor Jesus falou: você quer ser o primeiro? Então se ajoelha, serve as pessoas com os dons que o Senhor deu a você. Deus resiste aos soberbos, como Diótrefes, mas a boa notícia é que Deus dá graça aos humildes, como Gaio. Deus dá graça. Você se humilha, você é fraco diante do Senhor, Deus derrama graça sobre graça sobre graça e usa você. Olha como o orgulho dele se manifesta. Olha o versículo 10. 4 maneiras, olha isso. Parece um povo cheio de pernas. Primeiro, ele fala palavras maldosas contra o apóstolo João. Não satisfeito com isso, segundo, ele se recusa a receber os irmãos. Não satisfeito com isso, terceiro, ele impede aqueles que querem receber os missionários fiéis. Não satisfeito, não tem fim, ele expulsa as pessoas da igreja. O que esse homem está fazendo?
Ele se tornou o dono da igreja, mas ele não é o dono. Ele vai ter que prestar contas para o dono verdadeiro, que não é Diótrefes. É ele, é o Senhor da glória. E João sabe a nossa tendência de retribuir o mal com o mal. Então olha o que ele fala para Gaio. Ele fala para Gaio no versículo 11, amado, não imite o que é mal. Não devolva, não faz igual, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. O Senhor Jesus disse que a gente conhece a árvore como? Pelos seus frutos. Então, a salvação não é por obras. A única maneira de nós termos nossos pecados perdoados não é pela sua obra, mas pela obra de outro. É a obra de Cristo, morrendo no seu lugar na cruz. Pela fé nele, ele como o seu representante, aquele que te substituiu no julgamento da cruz, você é declarado justo. Nenhuma obra sua contribuiu para nada do seu perdão. Mas toda salvação pela graça por meio da fé sempre resulta em obras, sem nenhuma exceção. É por isso que João pode falar o que ele diz aqui. Quem faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Porque fazer o bem é uma evidência que as suas raízes estão em Cristo. Então você dá fruto, você é uma árvore que dá fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso nasce de você, árvore cristã, porque suas raízes estão em Cristo. Isso sempre acontece. Nossa vida, a maneira como a gente vive, ou confirma ou nega a fé que a gente professa. E olha o que João fala agora. Depois da fidelidade de Gaio e do orgulho de Diótrefes, agora ele vem de novo com um bom testemunho de Demétrio. Demétrio era provavelmente quem estava carregando a carta para levar para Gaio. E ele fala de 3 testemunhos a favor de Demétrio. Versículo 12. Quem não gostaria de ouvir isso? 3 testemunhos. Primeiro, testemunho quanto a Demétrio. Todos falam bem dele, todos. João está falando aqui na igreja, quando a gente lembra do Demétrio, coisa boa. Ele é um homem de Deus, irrepreensível, pecador, não é perfeito, mas todo mundo só fala bem dele. Ele ama o Senhor. Segundo testemunho, versículo 12, a própria verdade testemunha a seu favor. A vida de Demétrio está de acordo com a verdade do Evangelho. A própria vida dele, de acordo com a verdade, testemunha. Segundo testemunho. E o terceiro, para terminar, o apóstolo vem com o selo apostólico, ele próprio dá testemunho de Demétrio. Nós também testemunhamos, nós, como apóstolo, nós também testemunhamos. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Que maravilha você ter testemunho de tudo quanto é lado. Quando alguém pensa em Demétrio, ele é fiel. Ele ama o Senhor. E olha o que João faz agora na carta, o pastor, presbítero João. Primeira coisa, ele mostrou a fidelidade no coração de Gaio. Depois ele foi para o orgulho no coração de Diótrefes. Depois para a verdade no coração de Demétrio. E agora ele próprio abre o coração dele. Ele abre o coração e mostra o que está no coração do apóstolo e pastor João. Versículo 13. Tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve. E então conversaremos face a face. Versículo 15. O João fala que o Senhor Jesus falou 3 vezes quando ressuscitou. A paz, a paz, a paz, a paz seja com você. De novo, assim como ele terminou 2 João, João usa a tecnologia disponível. Tem pena, tinta, papiro. Eu quero escrever uma carta inspirado pelo Espírito Santo, mas ele entende que a comunhão face a face é insubstituível. Ele quer ir lá e abraçar e amar Gaio. Ele quer ver Gaio em breve.
Mas ele não pode ainda, então ele escreve para instruir e encorajar Gaio. E olha o que ele fala. Ele fala para saudar alguns da igreja. É isso que ele fala? Não. Saúda ou por um. A igreja não é uma entidade abstrata. Ela tem nomes, rostos, problemas específicos, lutas específicas, lágrimas, sorrisos. É isso que é a igreja. Cada pessoa. Que coisa esquisita está numa igreja que a gente não sabe nem o nome das pessoas. Estranho. Esquisito isso. Um por um. Não deixa ninguém de fora, Gaio. A unidade da igreja. Mas vocês repararam uma coisa? Olha como ele termina. Ao invés de ele falar os irmãos daqui enviam saudações, saúde os irmãos daí. Ele não falou irmãos. A palavra que ele escolheu. Os amigos. Os amigos daqui enviam saudações, saúde os amigos daí. Vocês entendem por que eu chamo vocês de meu amigo amado? Minha amiga amada? É por causa de 3 João. Meu amigo. Saúda todos os amigos. A ilustração de irmãos é linda, maravilha. Uma só família. Uma só família. Deus é o nosso Pai, o Pai de todos nós. O Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho. É linda a ilustração da família. Mas o que João quer fazer aqui é enfatizar essa comunhão, esse amor que existe entre aqueles que são amigos. Essa amizade espiritual, essa proximidade. Eu tenho quase certeza que uma das passagens que veio na mente de João foi quando ele ouviu o maior e melhor amigo dele ensinando a ele. O Senhor Jesus falou que João também era um amigo dele. Olha o que Jesus falou lá em João 15. O Senhor Jesus falando: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. E BJM, o mandamento do Senhor Jesus, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. A palavra que o Senhor Jesus usou, amigos. Vocês são meus amigos, se vocês fazem o que eu lhe ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu dei a conhecer a vocês. Para pensar. Fiquei pensando nisso hoje. O Senhor Jesus está chamando a mim amigo? Ele está dizendo que eu sou amigo? Eu? Amigo do Senhor Jesus? É o que ele está dizendo. Meus amigos, eu amo vocês. Eu dei a minha vida por vocês na cruz. Vocês são meus amigos. A gente vai ter comunhão para sempre. Uma coisa é você dizer que Jesus é seu amigo. Maravilhoso. Que maravilha. Bênção. Jesus é meu amigo. Mais maravilhoso e mais poderoso é Jesus falar para você: você é meu amigo. Isso é mais poderoso ainda. Ele dizendo que nós somos amigos dele. Como que você quer ser lembrado? Como você gostaria de ser lembrado? O que você gostaria que as pessoas escrevessem na sua lápide? Como você deseja ser conhecido pelas pessoas à sua volta? Quero dizer para vocês que o testemunho que as pessoas dão sobre nós é importante. É importante. Mas muito mais importante, infinitamente mais importante, no final das contas, é o testemunho que Deus dará de cada um de nós no dia do julgamento. Esse, no final das contas, é o testemunho que realmente vale. Fico pensando na alegria que deve ter invadido o coração de Gaio. Imagina, ele pega a carta que o apóstolo João escreveu para ele e ele lê lá no comecinho. João escrevendo: amado, versículo 5. Versículo 5. Amado, você é fiel no que você está fazendo. Imagina.
Amado, você é fiel no que você está fazendo. A alegria toma conta do coração de Gaio. Qual que vai ser o tamanho da alegria que vai tomar conta do seu coração quando você ouvir, não do apóstolo João, mas Jesus olhando para você e dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Imagina, você ouvindo essas palavras, quanto de alegria vai penetrar o seu coração. Você tem que ter um corpo glorificado para aguentar tanta alegria do próprio Senhor Jesus, dizendo sobre a obra dele em você. Amados, meus amigos amados, não imitem o que é mal, imitem o que é bom, porque aquele que faz o bem, esse é de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, a gente quer pedir que o Teu Espírito Santo nos sustente, para que, acima de tudo, o que a gente mais queira ouvir é o Teu testemunho sobre nós. Que o Senhor possa dizer, com todas as nossas lutas e medos e pecados, que a gente possa ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. A gente precisa do Senhor para isso. Tem misericórdia de nós. Não deixa a gente nunca se afastar da cruz. Senhor, faz o que for necessário. O que for necessário para a gente perseverar na fé até o fim. E a gente poder participar da alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.